Bom dia. É muito bom estar com vocês. Infelizmente está acabando. É a nossa última sessão juntos. Mas isso significa que a gente vai voltar. Tem sido um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigada, pastores, por nos receber com tanto carinho. A gente está sendo muito mimado, comendo demais, meu Deus. Vamos voltar, acho que 1 quilo, 2 quilos mais pesado. Mas está sendo muito bom essa experiência de estar dividindo com vocês o que queima no nosso coração. Adorar Jesus com vocês. Vocês são um povo muito famintos pela presença de Deus. Eu acredito que o que torna uma sessão de adoração incrível é a fome do lugar. Não tem a ver com o que eu tenho para trazer para a mesa ou aquilo que a equipe de louvor tem para trazer para a mesa. Ele vem aonde tem fome e sede pela presença de Deus. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele e haver fome e sede, ali ele vai estar. Então assim, isso é muito bom adorar Jesus com vocês. E eu oro para que aquilo que foi plantado no coração de vocês nesses 2 dias, 3 dias, que o Senhor possa fazer com que frutifique, amém? Que na área do louvor, que na área da adoração, vocês possam ser ainda mais extravagantes do que vocês já são, amém? E nessa manhã eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a glória de Deus, desmistificar um pouquinho o que é essa glória. Todos nós, ansiamos por ver a glória de Deus. Todos nós temos fome e sede pela glória de Deus. E eu tenho orado para que ao redor do Brasil nós sejamos uma igreja que tem encontros diários com a glória de Deus. Que não seja somente em conferências, em eventos grandes. Que a gente não mais seja uma igreja que caminha de evento para evento, de conferência em conferência, para conseguir tocar a glória de Deus. Que nós possamos tocar a glória de Deus como Moisés tocou diariamente. Que nós possamos experimentar das riquezas dessa glória no nosso quarto. Que a gente possa experimentar dessa glória na reunião de oração na quarta-feira, na terça-feira de manhã. Que a gente não espere somente os grandes eventos para ver a manifestação da glória de Deus na nossa vida, mas que essa fome, essa sede, ela possa ser saciada diariamente, tanto individualmente como corporativamente. A gente tem conversado com um pastor e o desejo deles de cada vez mais crescer nesse lugar de oração corporativa. Vocês têm feito os turnos de oração aqui. E a minha oração é que a glória de Deus encontre vocês nessas reuniões de oração. Que vocês experimentem do caráter de Deus. E que ao experimentar do caráter de Deus, como Paulo nos diz, e a gente vai ver isso hoje em 2 Coríntios 3, essa glória, esse caráter de Deus, quando a gente toca Ele causa transformação dentro de nós. E aí ao longo desses 60, 70, 80, 90 anos na terra, a gente está cada dia se parecendo mais com Jesus. Amém? E só através desses encontros diários que naquele dia a gente vai poder olhar para Ele, como diz lá em 1 João 3, que nós somos filhos de Deus. Sim, nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora nós estamos ligados nele. Porém ainda não se manifestou quem nós havemos de ser. João está falando lá no capítulo 3, em 1 João. Ele fala, mas todo aquele que nisso espera, o dia em que nós seremos glorificados com Cristo, todo aquele que espera por esse dia, agora purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. E naquele dia nós olharemos para Ele e nos pareceremos com Ele. Então esse processo de santificação, ele ocorre a partir do lugar de encontros com a glória de Deus. Então abram comigo lá em Êxodos 33. E nós vamos ver aqui um pouquinho do que
foi esse encontro de Moisés. Então, só para dar um pouquinho de contexto, lembrando que o povo havia saído do Egito após 400 anos em exílio. Agora nós encontramos o povo no deserto, a caminho da terra prometida. E a partir no capítulo 32, no versículo 30, nós vemos um diálogo entre Deus e Moisés. Moisés fazendo uma expiação em favor do povo para com Deus, ele intercedendo para o povo com o Senhor. Nós vemos aqui que o povo pecara contra Deus. No versículo 30, no dia seguinte Moisés disse ao povo: cometestes um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação para o vosso pecado, oferecer sacrifício. Moisés entende o seu lugar de intercessor, e ele se coloca na brecha entre o povo e o Senhor, e ele oferece um sacrifício para o Senhor. Ele está indignado com o pecado do seu povo. Ele diz para eles: vocês pecaram contra o Senhor. No versículo 31, Moisés chega para o Senhor e diz: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhes o seu pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escrevestes. Moisés aqui, ele entra na brecha ao interceder pelo povo. Eu acho interessante que Moisés, ele não se exclui. O fato dele dizer: caso contrário, risca o meu nome do teu livro, isso mostra para mim que Moisés estava ali oferecendo um sacrifício em favor do pecado do seu próprio povo. Ele não se excluiu e disse: Deus, eu estou aqui, o povo está lá, eles pecaram. Não, ele se inclui e ele fala: Deus, tem misericórdia do meu povo, estende o teu favor. Em outras palavras, lembra-te da tua misericórdia na tua ira. Caso contrário, risca o meu nome do teu livro, porque eu faço parte desse povo. Então Moisés entra na brecha, ele se coloca entre o Senhor e o povo, e ele faz um sacrifício, ele oferece um sacrifício em favor do povo. E no versículo 34, o Senhor diz para ele que ele irá conduzir o povo, que ele não mudou de ideia, e que ele iria enviar um anjo. Versículo 34, agora vai e conduz o povo para o lugar sobre o qual te falei, e o meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação eu os castigarei por causa do seu pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizera com o bezerro que Arão havia fabricado. No capítulo 33, o Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei ao teu pai Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente, e expulsarei os cananeus e os amorreus e os heteus e os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para a terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. E o Senhor está falando com eles: eu vou enviar um anjo, mas eu não vou com vocês, porque vocês é um povo muito obstinado. Vocês é um povo que olha para os interesses, os seus próprios interesses. Vocês não reconhecem o meu senhorio sobre vocês. Então eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo, mas eu não vou com vocês. O Senhor está decidido. E no versículo 12, um pouquinho mais à frente, Moisés continua esse diálogo com Deus e ele diz:
que eu faça subir este povo, mas não me mostraste quem enviarás comigo. Sendo que Deus tinha acabado de dizer para ele que iria enviar um anjo com ele. Mas Moisés continua insistindo, pedindo a ele: conheço-te pelo Senhor, disseste para mim, conheço-te pelo nome, e se eu encontrei favor aos teus olhos, se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. Considera, Senhor, esta nação, pois ela é o teu povo. No versículo 16: como saber que eu achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andar conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Moisés continua intercedendo e tentando convencer o Senhor da importância da presença dele e ir com eles. Ele fala: Senhor, se eu encontrei favor aos teus olhos, lembra-te dos teus planos, lembra-te das tuas promessas para com o povo. E isso significa intercessão. Intercessão é quando nós pegamos a palavra e nós lembramos o Senhor das suas promessas, nós lembramos o Senhor daquilo que Ele falou que Ele iria fazer, e nós lembramos Ele e falamos: Deus, você disse que você faria isso. E é nesse momento em que a nossa intercessão, de acordo com a própria vontade de Deus, toca o coração dele, e Ele responde. Ele responde a uma geração em pecado, Ele responde a um povo obstinado, um povo que não reconhece o senhorio do Senhor até mesmo. E Ele estende a sua mão em favor ao povo. Por quê? Porque houve um que clamou pelas promessas, houve um que se colocou na brecha entre Deus e o povo, dizendo: Deus, lembra-te das tuas promessas, lembra-te daquilo que você disse que você faria. E Moisés, eu acho interessante que ele fala para o Senhor: lembra que você me conhece pelo nome. Você disse, Deus, que você me conhece pelo nome. Você sabia que você pode ser conhecido pelo nome nos céus? Por causa da sua intercessão? Por causa do lugar de oração, você pode ser um que move céus e terra ao som da sua voz. Nós vemos um outro episódio em Daniel 10, quando Daniel está, após 21 dias de jejum, clamando pelo povo, e um anjo aparece para ele em Daniel 10. E o anjo vira para ele, vocês podem ler depois, mas o anjo vira para ele e fala: Daniel, você é muito amado. Como é que esse anjo sabia que ele era muito amado? Por acaso a corte dos céus conhecia a voz de Daniel? E aquele anjo diz mais para Daniel, ele fala: Daniel, eu vim porque você orou. Eu vim por causa das suas orações, Daniel. E então ele entrega a palavra para Daniel. E aqui não é diferente. Homens como Moisés, como Daniel, fracos, falhos, mas que compreenderam que os céus param para ouvir a sua voz. E nós hoje podemos ser conhecidos no céu por causa da nossa intercessão, por causa da nossa oração. Ao nos colocarmos na brecha entre Deus e o povo e falar: Deus, lembra-te do teu povo, lembra-te da tua nação brasileira, lembra-te das tuas promessas, lembra-te que o Senhor me conhece pelo nome, lembra-te que eu sou amigo, e eu estou aqui em favor do teu povo. E Moisés se coloca nessa figura de amigo íntimo do Senhor. E o Senhor responde a ele no versículo 14, e ele fala: eu mesmo irei contigo e te darei descanso, Moisés.
No versículo 15, então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não queria só um anjo, como o Senhor já havia prometido que daria um anjo para ir com eles. Ele queria o próprio Deus. Ele queria a presença do próprio Deus. E aqui fica algo para nós, a importância de nós buscarmos a presença de Deus para a nossa vida, para com a nossa família, para com o nosso ministério, para com a nossa nação. Não basta somente nós termos o ok de Deus, nós precisamos do próprio Deus caminhando conosco. Nós precisamos clamar para que o Senhor seja o Senhor dessa nação, para que o Senhor seja o Senhor da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Não basta só nós termos o aval do Senhor para seguir em frente, nós precisamos da própria presença do Senhor juntamente conosco. E aqui Moisés continua falando para ele. Como eu disse no versículo 16, ele lembra o Senhor que eles seriam uma nação eleita, que eles seriam um povo separado, conhecido pelos outros como aqueles que caminham com o Senhor. E no versículo 17 o Senhor responde a ele e diz: eu farei também isto que pediste, pois achastes favor aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome, Moisés. Eu te conheço pelo nome. Eu te conheço de se assentar à minha mesa. Eu te conheço de ter intimidade. Eu te conheço do lugar onde você conhece os desejos do meu coração. E você me lembra daquilo que queima no meu coração. E Moisés, ele não para por aqui. Eu acho interessante que ele tem a resposta, aquilo que ele estava pedindo, aquilo que ele estava clamando para o Senhor, a respeito do povo, o Senhor concede a ele. O Senhor fala: tudo bem, Moisés, eu vou fazer o que você está me pedindo, porque você encontrou favor aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Existe intimidade aqui entre eu e você, e eu vou fazer isso que você me pede. Mas Moisés não para por aí. E no versículo 18, Moisés disse ainda, havia um anseio no coração de Moisés, não só de ter oração respondida em favor do povo, mas havia um anseio por mais intimidade. Eu acredito que o lugar de oração, ele é um lugar onde o combustível para você permanecer ali, pedindo, clamando, é a sua intimidade com Ele. Quando você conhece alguém intimamente, quando você tem intimidade, quando você conhece aquele amigo, ele é um amigo para todas as horas, certo? Ele é um amigo que, por causa da intimidade que você tem com ele, você não tem problema de pedir favor para ele, certo? Você não vai pedir favor para alguém que você não tem intimidade, para alguém que você não sabe como aquela pessoa vai corresponder. Mas aqui nós vemos que por causa da intimidade de Moisés, ele perseverou no lugar de oração. E após ter a sua oração respondida, ele volta para o lugar de intimidade. E ele fala: Senhor, eu rogo-te, mostra-me tua glória. O Senhor me respondeu. O Senhor disse que irá conosco. Eu tenho o seu aval, e não só o seu aval de continuar a caminho da terra prometida, mas eu tenho a tua presença para com o povo. Glória a Deus. Mas Deus, eu quero tocar a tua glória. Eu quero tocar a intimidade contigo. Eu quero te conhecer, porque não basta só eu ter as minhas orações respondidas. Eu não te busco porque eu quero as minhas orações respondidas. Eu te busco porque eu quero te conhecer. Porque te conhecer é combustível para a minha vida de oração. E Moisés fala: Deus, mostra-me tua glória. No Antigo Testamento nós vemos a glória de Deus também traduzida como beleza. Isaías fala muito sobre isso. Ele
declara vez após vez para o povo: e vocês então verão a beleza do Senhor. Vocês contemplarão a beleza do Senhor. Então, em outras palavras, Moisés queria experimentar da beleza de Deus, da glória, do esplendor de Deus. E quantas vezes nós, por querer experimentar da glória de Deus, nós pensamos no encontro sobrenatural? Não sei se é só eu, se vocês se identificam, mas quando eu penso em ter um encontro com Deus, quando eu pensava, na verdade, eu pensava em eu tremer no chão, o lugar onde eu estar ficar escuro, talvez eu ver fogo do céu, sentir aquele calafrio nas costas. Às vezes nós esperamos um encontro com a glória de Deus ser algo externo e sobrenatural. E às vezes esses encontros eles acontecem. Mas a maioria das vezes não vai ser assim. Eu acredito que eu tive encontros assim no máximo umas 3 vezes em todo o meu tempo de conversão, aonde eu senti fisicamente a glória de Deus. Não serão todas as vezes assim. Isso significa que você não vai tocar a glória de Deus? Não. Isso não é verdade. Você pode tocar a glória de Deus tão profundamente quanto quando você tem uma manifestação da glória dele de forma externa. E talvez Moisés aqui estava esperando um encontro como foi no monte, quando o fogo desceu do céu, quando o Senhor chamou ele para libertar o povo. Não sei, talvez ele estava esperando a Shekinah de glória de forma externa. Mas o Senhor responde para ele: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor. O Senhor responde ao anseio do coração de Moisés, dizendo: Moisés, eu vou revelar minha glória de forma um pouquinho diferente. Eu vou dar acesso ao meu caráter para você. Eu vou dar acesso à minha beleza, aos meus atributos. Eu vou fazer com que você não experimente uma glória externa, como fora outra hora, mas agora eu vou deixar você tocar um pouquinho daquilo que os anjos contemplam dia e noite na minha presença. Apocalipse 4 nos diz que há 4 seres viventes com olhos por trás e por diante em todos os cantos dos seus corpos. E esses olhos, eles estão ali para contemplar a beleza de Deus. Imagine que eles estão ali, eles não tiram, eles não têm descanso. A palavra nos diz que eles estão ali dia e noite, o tempo inteiro, para contemplar a glória de Deus e responder a essa glória de forma devida, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E imagine esses olhos abrindo, contemplando o amor de Deus. E eles contemplam o amor de Deus, e essa revelação toca o coração deles. E é como se os olhos fechassem, mas o outro já abre e contempla a misericórdia de Deus. E eles são tocados profundamente pela misericórdia de Deus. E aquele olho se fecha e o outro se abre, e eles contemplam o poder de Deus. Imagine, é como se fosse um choque com cada aspecto da glória de Deus, cada aspecto da personalidade de Deus, dos atributos de Deus. E Moisés aqui, ele tem um encontro com aquilo que os anjos contemplam diariamente na presença de Deus. No capítulo 34, o Senhor fala para ele que iria mostrar a sua bondade. E no versículo 5, esse encontro acontece. E diz: o Senhor desceu numa nuvem, e pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: o Senhor, Senhor, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e fidelidade.
Moisés disse: Deus, mostra-me tua glória. E Deus fala: eu vou mostrar para você a minha misericórdia, Moisés. Eu vou revelar para você a minha bondade, o meu amor, a minha paciência. E isso é um encontro com a minha glória, Moisés. Quando você tocar a minha misericórdia, quando você conseguir compreender o quão tenro eu sou ao me relacionar com o meu povo, que eu desejo estender misericórdia ao meu povo, é isso que eu quero que você diga a eles. Que um encontro com a minha glória significa tocar a minha misericórdia. E todos nós temos confiança quando nós falamos a respeito da misericórdia de Deus, quando ela é estendida ao nosso irmão. Quando a gente peca, quando a gente erra contra Deus, é muito difícil nós aceitarmos. Muito difícil falar essa palavra. Aceitarmos a misericórdia de Deus. Porque a gente pensa: eu não sou digno de receber essa misericórdia. Se você está sendo genuíno na presença de Deus, realmente arrependido por aquilo que você errou ou cometeu contra Deus, o senso de justiça dentro de nós nos diz: eu não sou digno dessa misericórdia. Mas o Senhor está falando: ei, você quer um encontro com a minha glória? Então recebe a minha misericórdia, que se renova cada manhã para com você. Cada vez que você erra, você tem uma manhã para começar de novo. Isso é um encontro com a glória de Deus. Toda vez que você peca contra Deus, seja aquela mentira, ou seja aquela coisa que você não deveria ter visto na internet, seja o que for, ou seja a forma com que você se irou contra o seu irmão, porque a palavra nos diz: quando nós pensamos algo ruim sobre o nosso irmão, chamarmos ele de louco, isso, nós estamos matando o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós cultivamos raiva dentro de nós, isso é pecado diante de Deus contra o nosso irmão. Mas toda vez que você se arrepende daquilo que você cometeu contra Deus, por menor que seja, diariamente Ele está dizendo: encontra a minha misericórdia. A minha misericórdia que se renova a cada manhã, te dando um novo começo a cada manhã. Miqueias 7,18 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar misericórdia. Deus tem prazer em estender misericórdia para mim e para você. Em Isaías 55, o Senhor está falando com o povo, um povo ímpio, um povo que estava pecando contra Deus, porém estavam arrependidos. E o Senhor fala: quem que o ímpio abandone os seus caminhos, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom agrado. Versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes a gente usa esse versículo falando dos planos de Deus, que os pensamentos de Deus para a nossa vida, para o nosso destino são tão maiores do que os nossos. Não é errado, não estou falando que é errado, mas não é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando especificamente sobre a misericórdia dele estendida quando há arrependimento de um pecado. Ele está falando: vocês podem pensar que talvez Deus terá misericórdia de vocês? Ah, Deus é muito melhor do que isso. Eu sou muito maior do que isso. A minha misericórdia, ela é muito maior do que você imagina. Eu tenho prazer em estender
misericórdia. Os meus caminhos são muito mais altos do que os seus. Vocês, quando um irmão erra com vocês, vocês demoram para liberar perdão. Eu não sou assim. É isso que Deus está falando aqui. Deus está falando, quando há arrependimento, eu sou rápido em estender misericórdia. Os meus pensamentos não são como os de vocês. A forma com que eu reajo quando há arrependimento não é como vocês reagem. O Senhor está falando. E Ele continua falando para Moisés: Moisés, encontrar a minha glória é ter encontros com a minha compaixão. Eu sou compassivo. Ele está falando para o povo: vocês me oferecem uma fidelidade frágil, vocês me oferecem uma obediência em pedaços, vocês me oferecem um amor fraco, e eu recebo de bom agrado. Eu tenho compaixão de vocês, eu compreendo a estatura de vocês. Eu vejo que vocês são fracos e frágeis, mas mesmo assim há entusiasmo no meu coração para com vocês. Salmos 103:14. O salmista conheceu a compaixão de Deus de forma incrível, porque ele fala: eu conheço a tua estatura e sei que és pó. O salmista escreve: Deus, você conhece a minha estatura e sabe que eu sou pó. No versículo 10: não me trata conforme o meu pecado, nem me retribui conforme a minha iniquidade. Vocês estão compreendendo a compaixão de Deus? Nós erramos contra Deus e Ele não nos contribui conforme nós erramos contra Ele. Nós pecamos contra Ele e Ele nos retribui com amor e misericórdia e compaixão. Ele está falando para Moisés: Moisés, faça com que o meu povo encontre a minha glória, a minha misericórdia, a minha compaixão. Faça com que eles conheçam a minha paciência. Romanos 2:4. Ou será que vocês desprezam as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não conhecendo que a bondade de Deus vos leva ao arrependimento? A bondade, a misericórdia, a tolerância e a paciência de Deus para conosco, ela nos direciona ao arrependimento. Deus, Ele tem paciência conosco porque Ele sabe que ao ter paciência e perseverar para conosco, isso nos lidera a nos arrepender, porque nós tocamos a paciência dEle. E a gente fala: Deus, como você pode ser tão paciente comigo quando eu erro no mesmo lugar fazendo a mesma coisa? Lembra Paulo? Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o que eu quero fazer, eu não faço. Deus, como pode essa luta e essa guerra entre a minha carne e o meu espírito? E Paulo, ele toca a misericórdia e a paciência de Deus. E é isso que Deus está falando aqui para com o povo. Ele está falando: Moisés, lembra o meu povo que tocar a minha glória significa tocar a minha paciência. Eu sou um Deus paciente. E por último ele diz: fala para o meu povo que tocar a minha glória é tocar o meu amor e a minha bondade. Fala para o meu povo, Moisés, que eu sou bom. Diga para o meu povo que eu tenho bondade de sobra para estender para eles. Fala para eles, Moisés, que o meu amor por eles é mais forte do que a morte. As muitas águas não podem afogar esse amor. O fogo não pode apagar esse amor. Esse amor, ele é sincero. Ele é um amor que vai e ultrapassa barreiras e fronteiras para com o meu povo. Mostra para eles o meu amor e a minha bondade. Jeremias 29, do 11 ao 12. Porque sou eu que conheço
os planos que tenho para com vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurares de todo coração. Deus está falando para o povo, Deus está falando para nós aqui. Ao tocarmos a glória de Deus, ao tocarmos a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua paciência, o seu amor e a sua bondade, isso nos faz entender que Ele tem bons planos para nós. Você sabia que Deus tem bons planos para você? Para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua carreira. Deus não está nesse negócio de te castigar. Sabe, eu lembro crescendo na igreja, quando criança, e eu fui ensinada que se eu errasse, Deus iria me castigar. Que se eu não ofertasse na casa de Deus, que o devorador ia atacar a minha vida. Deus não pensa assim. Deus, Ele tem bons planos para conosco. É importante ofertar na casa de Deus? Claro que é. Ele nos deixa isso como princípio de sermos generosos na casa de Deus. Mas não significa que se não ofertarmos, Ele tem castigo para nós. Que essa mentira caia por terra hoje. Deus tem bons planos para você. Mesmo quando você erra, isso é a misericórdia de Deus. Isso é tocar a bondade de Deus. Isso é tocar o amor de Deus. Um amor que não quer nada em troca. Lembra 1 Coríntios 13? Esse amor que vem de Deus, Ele não quer nada em troca. Ele se derrama por inteiro. E Ele tem bons planos para com o seu povo. E o que eu acho interessante é que quando nós tocamos essa glória, é aí que a gente é mais generoso. É aí que a gente quer servir mais na casa do Senhor. É aí que nós queremos ser mais generosos com o nosso bolso. Quando nós tocamos o amor e a bondade e a misericórdia de Deus, é quando nós queremos responder, como nós conversamos ontem de manhã, em amar a Deus de todo coração, alma, mente e força. Nós não precisamos pregar um Deus que castiga para que o povo responda. Nós precisamos pregar um Deus que é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor e bondade. E o que vai acontecer? Ao tocarmos essa glória, nós não seremos mais os mesmos. Ao tocarmos essa glória, o nosso coração vai querer responder em generosidade. O nosso coração vai querer responder em amar a Deus de volta e dar a Ele aquilo que Ele estendeu a nós primeiramente. Nós só podemos amar a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos estender misericórdia ao nosso próximo porque nós tocamos a misericórdia que Ele estendeu primeiro. Vocês estão entendendo o que é tocar a glória de Deus? Tocar a glória de Deus é você tocar o amor e a bondade de Deus. Ele fala para Moisés: Moisés, esse encontro que você está tendo aqui com a minha glória, vai e revela para o meu povo. Fala para com o meu povo. Deus pede para ele para que ele escreva isso em tábuas de pedra, para que o povo consiga compreender que Ele não é um Deus que quer castigar, mas Ele é um Deus que quer ter misericórdia, amor e bondade. Abram comigo em 2 Coríntios 3. Nós vamos terminar aqui nesse texto. 2 Coríntios 3, Paulo está falando com a igreja de Coríntios, e ele está se referindo a um encontro que Moisés havia tido em Êxodo 33.
E ele começa a falar com a igreja, e ele fala no versículo 7: se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os seus olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Moisés, aqui Paulo está falando daquele encontro que Moisés teve com o amor, com a bondade, com a misericórdia, com a paciência de Deus. O que ele proporcionava ao povo? Ele proporcionava perdão. Quando Moisés, após descer e falar com o povo sobre o que Deus havia falado com ele, o povo recebia, ao tocar a misericórdia, o perdão, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Isso proporcionava perdão para eles. Mas agora Paulo está falando aqui, que agora o ministério do Espírito é muito maior. Porque ele não só, ao tocarmos a misericórdia, o amor, a bondade, a paciência de Deus, nos libera perdão, mas ela libera poder para andar em retidão. Isso significa que quando você agora, por estar em Cristo Jesus, ao tocar a glória de Deus, você não só recebe perdão, mas você recebe poder para caminhar em retidão e não errar no mesmo lugar mais. Isso significa que ao tocar essa glória de Deus, isso irá causar transformação no seu homem interior. No versículo 9: porque se o ministério que trazia condenação era glorioso, quanto mais glorioso não será o ministério que traz justificação? Pois na verdade o que foi glorioso deixou de ser glorioso em comparação com a glória extremamente maior. Porque o que se estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Versículo 17: o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está? Dentro de nós. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Há liberdade para sermos livres de todo pecado, de todo jugo. Há poder para caminharmos em retidão. E Paulo fala que é contemplando como num espelho a glória de Deus, que nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que veio do Espírito do Senhor. E eu quero te convidar a ficar de pé, e nós vamos responder a esse chamado que Paulo nos convida a sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. Hoje você pode ter um encontro com a glória de Deus, tocando o amor, a bondade, a misericórdia, a paciência de Deus. Eu não sei aonde você se encontra na sua vida, mas Deus quer revelar a glória dele para você. Ele quer que você toque a misericórdia dele. Ele quer que você toque o amor, a bondade dele nessa manhã. E sabe o que vai acontecer quando você tocar essa glória? Essa glória, ela vai causar transformação no seu homem interior. Ao contemplar essa glória, ao contemplar o quão misericordioso ele é com você, você vai se parecer mais com ele em ser misericordioso também. Ao tocar a glória de Deus, ao tocar o amor dele, você vai ter mais amor para estender para o seu irmão. Ao tocar a glória dele, em tocar a paciência dele, você vai ter mais paciência com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu colega lá no trabalho. Isso é ter encontro com a glória de Deus de forma prática.
Deus tem para você não tocar só a glória dele nos grandes eventos, onde você vai tremer na presença dele. Ele tem para você tocar a glória dele como Moisés tocou. Mas agora você não só vai ter perdão, mas você vai ter poder para caminhar como Jesus caminhou sobre a terra. Você vai ser mais misericordioso, você vai ser mais paciente, você vai ter mais amor e bondade para estender aquele ao seu lado, porque você toca a glória de Deus. Então eu quero te convidar a pedir para Ele: Deus, eu quero tocar a Tua glória. Vem com a Tua misericórdia sobre a minha vida. Vem com a Tua paciência, com o Teu amor, com a Tua bondade sobre mim. Eu quero me parecer com você, Jesus. Eu quero me parecer contigo, Jesus.